Meu nome é Ricardo. Tenho 38 anos e sempre levei uma vida aparentemente comum ao lado da minha esposa, Juliana, uma mulher de 34 anos, morena, corpo delicado e um olhar que misturava a doçura com uma malícia escondida que só eu conhecia. Naquela época, Juliana precisou viajar às pressas para cuidar da mãe que estava doente. O que era para ser uma ausência breve acabou se estendendo por mais de 2 semanas. A casa ficou silenciosa, vazia, e aos poucos aquele silêncio começou a pesar de um jeito diferente. Foi nesse cenário que Carla se tornou mais presente. Carla era nossa empregada há alguns anos. Tinha 29 anos, pele morena clara, cabelos longos e escuros sempre presos em um coque despretensioso, mas que deixava escapar alguns fios soltos pelo rosto. Seus olhos eram intensos, observadores, e com o tempo comecei a perceber que havia algo ali além da rotina. Ela chegava todas as manhãs, pontual, mas depois da viagem de Juliana, algo mudou. No primeiro dia, ela entrou no quarto com mais liberdade do que o normal. Não bateu como costumava fazer. Apenas entrou, puxou levemente o lençol e, com um sorriso discreto, disse: "Bom dia, precisa acordar." Mas o tom não era só de quem queria me despertar. Nos dias seguintes, aquilo virou um ritual silencioso. A proximidade, o jeito como ela se inclinava sobre a cama, o perfume suave que ficava no ar, tudo começou a criar uma tensão difícil de ignorar. Carla falava pouco, mas seu corpo dizia muito. O toque sem querer, o olhar que demorava um segundo a mais, até que em uma manhã ela simplesmente deixou de fingir. Sentou-se na beira da cama e, com uma naturalidade desconcertante, passou a mão pelo meu peito, devagar. Meu corpo respondeu na hora e ela percebeu. Sorriu de lado. Eu sabia. A partir dali, não houve volta. O que começou como uma aproximação tímida virou um jogo perigoso. Carla era casada. Falava pouco do marido, mas quando falava havia algo estranho no tom, como se existisse ali uma mistura de distância e cumplicidade. Em uma manhã específica, tudo ficou ainda mais intenso. Ela entrou no quarto já diferente, mais solta, mais ousada. Subiu na cama, aproximou o rosto do meu e sussurrou: "Hoje eu quero brincar diferente." Meu coração acelerou. Não era só desejo, era a adrenalina do proibido. Ela pegou o celular. "Vou ligar para ele." Fiquei em silêncio por alguns segundos, tentando entender até onde aquilo iria. Mas a curiosidade falou mais alto. "Tá, vamos ver." Ela discou o número e, em segundos, mudou completamente de postura. A voz ficou doce, quase carinhosa. "Oi, tava com saudade." Eu assistia tudo de perto, fascinado. Enquanto falava com o marido, Carla se aproximava ainda mais de mim, como se quisesse misturar dois mundos completamente diferentes no mesmo momento. O olhar dela dizia tudo. Aquilo era um jogo, e eu fazia parte dele. A conversa no telefone foi ganhando outro tom, mais íntimo, mais sugestivo. Ela fechou os olhos por um instante, respirando fundo, como se estivesse completamente entregue àquela fantasia compartilhada. E eu ali, dentro dela. Naquele momento não existia mais certo ou errado, só existia o calor, o silêncio entre as palavras e a sensação de estar vivendo algo que não deveria estar acontecendo. De repente, a ligação foi interrompida. Ela olhou para mim e riu. "Agora só a gente." Mas não parou por aí. Carla se inclinou e disse, quase como uma ordem: "Liga para Juliana." Meu corpo inteiro reagiu. Aquilo era loucura, completa. Mesmo assim, eu liguei. Juliana atendeu com a voz sonolenta, ainda na cama. Conversamos sobre coisas simples no começo, como ela estava, como tinha dormido, mas a tensão já estava ali. Carla estava ao meu lado, deslizando as mãos pelo meu corpo, provocando, instigando, me levando ao limite enquanto eu tentava manter a voz estável. "Dormiu bem?"
Perguntei. Juliana riu do outro lado. Dormi, do jeito que você gosta. Aquilo foi o gatilho. A conversa começou a mudar de tom, aos poucos, naturalmente, como sempre acontecia entre nós. Só que dessa vez era diferente. Eu não estava sozinho. Carla ouviu tudo, cada palavra, cada suspiro, e de alguma forma parecia se alimentar daquilo. A mistura de vozes, desejos e presenças criou uma atmosfera quase irreal, como se eu estivesse dividido entre duas realidades e completamente entregue às duas. Quando a ligação terminou, o silêncio tomou conta do quarto por alguns segundos. Carla encostou a testa na minha, respirando fundo. Isso foi diferente. Não havia mais volta. Naquele dia, nos perdemos completamente um no outro, sem pressa, sem regras, apenas deixando o momento nos consumir até o limite. Depois, deitados lado a lado, o silêncio voltou, mas agora era confortável. Carla se levantou, ajeitou o cabelo e, antes de sair do quarto, olhou para trás. Ninguém precisa saber, né? Eu apenas sorri. Porque, no fundo, sabia que aquilo não era só um segredo. Era o começo de algo que mudaria tudo. E, de alguma forma, tanto eu quanto Juliana nunca mais fomos os mesmos depois daquela fase. Até hoje, às vezes, lembramos daquele período, das situações inesperadas, dos limites ultrapassados e das histórias que ficaram só entre nós. E, curiosamente, Carla ainda aparece de vez em quando, sempre com o mesmo olhar, como se soubesse exatamente o efeito que causa.